Ryan é uma das principais revelações do futebol brasileiro em 2025. E no vídeo de hoje temos que falar de como o Fernando Diniz conseguiu aprimorar e revelar a melhor versão do atacante vascaíno. Então, bora para análise. Pessoal, para início de análise, a gente tem que destacar o Ryan como um jogador diferente pré e pós chegada do Fernando Diniz ao Vasco. Isso porque a gente não está falando de capacidade, estamos falando do mérito de Diniz em revelar a melhor versão de Ryan e esse jovem que tem grande potencial e vem demonstrando excelentes capacidades nesse recorte recente. E a gente começa falando dos duelos de 1 contra 1. Como o Ryan, apesar de ser um jogador canhoto e que tem muito do seu jogo na finalização, vai ser imprevisível tanto cortando para o seu pé dominante para buscar a finalização, quanto também se inclinando à linha de fundo. E a gente pode começar a falar dos aspectos que norteiam esse tipo de decisão, como dobras de marcação, como nesse caso contra o Fortaleza. O Ryan vai entender que ali, fazendo uma diagonal ou então cortando para dentro, ele não vai conseguir tanto sucesso, vai ter mais trabalho. E aí ele aproveita o espaço que lhe é ofertado. Porque tem muito disso, né? O adversário muitas vezes tem que ofertar o espaço, apostar no erro do seu oponente nesse duelo de 1 contra 1, ofertando um certo espaço. E o Ryan consegue ser perigoso mesmo cortando para o pé direito. E isso não está só ligado às coberturas, como a gente viu anteriormente. Também está ligado ao Ryan conseguir ler muito bem o perfilamento corporal do seu adversário. Como nesse caso aqui, repare como o adversário perfila o corpo para, de fato, dar a linha de fundo para o Ryan. Ele vai até a linha de fundo e finaliza com o pé direito na trave. Então é um jogador que é muito impetuoso e imprevisível nesse sentido. E agora, já pensando em situações que ele vai receber essa bola mais na entrelinha, em zonas centrais, ele também consegue ser muito perigoso nas conduções e velocidade com a bola muito próxima ao pé. O Ryan trata muito bem essa bola, repare quantos toques ele dá nessa condução. Geralmente o jogador, quando conduz em velocidade, ele dá menos toques na bola do que nessas situações que o Ryan executa. Isso está muito ligado ao fato do controle e também de conseguir dificultar a ação do marcador de um desarme ou um carrinho específico, porque se ele não pega a bola, ele pega o atacante e faz a falta. Aqui novamente, leitura do Ryan de identificar aonde está o encaixe da marcação e a partir disso ele vai percorrer no meio dos marcadores e então tentar a finalização, que é justamente o que eu vinha falando anteriormente, algo que ele se pauta muito. Aqui é uma situação que é uma situação difícil para ele tomar decisão, porque o lateral que marca ele está perfilando bem o corpo para pegar o Ryan na linha de fundo. E aí o que ele faz? Ele corta para dentro e vai fazer uma situação um pouco mais difícil, mas que consegue com sucesso finalizar gol, e no rebote o Felipe Coutinho faz o gol contra o CSA na Copa do Brasil. E como a gente vem falando, lógico, dessa capacidade de buscar a finalização e cortar para dentro, o Ryan, lógico, vai ter como preferência esse tipo de situação e vai utilizar muito bem o corpo para isso também. Repara aqui, nessa lupa, como ele consegue proteger muito bem a bola, cria-se o espaço, finaliza gol sem tanta força, é lógico. Mas ele vai se pautar muito, a gente está falando de velocidade, boa condução e também a questão corporal, a questão física, como é bom nesse sentido, tanto resistindo ao adversário, quanto também se impondo em espaços mais vazios. E também uma outra questão é o posicionamento do Ryan com o Diniz. O Diniz dá muita liberdade para o Ryan percorrer zonas centrais, ou seja, quem vai dar amplitude aqui embaixo é o lateral direito, seja o Puma Rodrigues ou o Paulo Henrique. E o Ryan vai ocupar muito esse tipo de zona aqui, encostando no centroavante, né? E aí tenta uma finalização que quase marca um golaço contra o Corinthians, acertando travessão. E a gente está falando do Ryan fora da área também como um jogador que precisa de poucos toques na bola para tomar a decisão de finalizar. Às vezes ele é até um pouco, não só errante, mas também ansioso nesse tipo de situação para buscar logo a finalização, que, como a gente vinha falando, é o grande ponto alto do seu jogo. Como tem potência, capacidade de finalização, capacidade decisiva para achar esses chutes e tem uma boa capacidade de acerto, inclusive, em finalizações próximas ou no gol de fato. E aí, para isso, ele vai explorar muito essa zona aí, que é o que a gente chama de meio espaço, entre zagueiro e lateral, entre o ponta do lado esquerdo que vai voltar para defender e o volante por dentro. E aí ele vai ter esse tipo de espaço para finalizar a gol. Inclusive, essa é uma jogada que o Diniz fazia muito antes, mas que ele mudou porque o Ryan começou a se mostrar um jogador que vai muito bem no jogo aéreo também. Ele não tinha tanto essa característica, mas o Diniz vem explorando um pouco mais isso como uma companhia overhead. E contra o Flamengo ele fez esse belo gol de cabeça, subindo no segundo andar e fazendo o gol do empate.
Novamente, situação que a gente vinha falando em relação aos gols, de ocupar uma zona central, fechando quando a bola está no corredor oposto do dele, para ser uma companhia overhead e dificultar a ação dos defensores. Gol contra o Corinthians a partir desse tipo de diagonal. Contra o CSA, vai acontecer a mesma coisa. Bola na linha de fundo para o Nuno vai cruzar, olha o Ryan fechando a área, ó, com a dificuldade dos zagueiros em identificá-lo, já que ele está explorando o ponto cego do lateral, né? Contra o Inter, a gente vai ver o Ryan explorando novamente o lado oposto, mas aqui uma outra questão que a gente falou muito anteriormente. Duelo de 1 contra 1 e leitura do espaço que ele vai cortar para fazer a finalização. Olha como é que o zagueiro ainda cuida do Verratti nesse encaixe, mas ainda assim faz uma boa ação para tirar o que seria um possível chute do Ryan. Mas o Ryan é rápido a ponto de chutar e a bola passar entre as pernas do defensor do Internacional. Aqui, novamente, ação por dentro. O Ryan é muito inteligente nesse tipo de situação, explorando justamente essa entrelinha. Ele não vai ser propriamente jogador da entrelinha, mas quando a bola chega nele, nesse caso, ele vai ser muito assertivo no sentido de trazer a bola muito próxima ao pé e finalizar a gol. E aqui a gente começa a falar de pênaltis também, já que o Ryan foi exigido 2 vezes já, uma disputa de pênaltis contra o Botafogo e a outra contra o São Paulo no Morumbi, já que o Verratti não estava em campo. E nas 2 vezes ele foi bastante frio e converteu muito bem as cobranças, com uma tendência de bater forte a meia altura, quase buscando um ângulo. E talvez a grande mudança do Ryan com o Diniz está nas ações defensivas. A proatividade do Ryan defensivamente. Isso gerou um gol, inclusive, para o Ryan contra o Operário na Copa do Brasil, em que ele rouba no campo de ataque e finaliza gol. Mas como é um jogador que vai ocupar geralmente essa segunda linha de marcação, voltando para pegar o lateral esquerdo do adversário, o Ryan vai ser muito importante também lendo e fechando linhas de passe do adversário para então roubar muito próximo à área e sendo um agente importante do Vasco para ter essa bola recuperada no campo de ataque, já que no jogo do Fernando Diniz é muito importante que se recupere rápido a bola, né? E aí você ter atacantes, principalmente os pontas, muito proativos nesse tipo de situação, fazendo uma pressão um pouco mais forte e com mais desempenho, né, que a gente pode falar assim em questão de eficiência, o Ryan tem sido muito importante para o Vasco e tem até de fato surpreendido, né, porque em algum momento ele foi intitulado como um atacante preguiçoso, digamos assim. E a gente repara que tudo é contexto, né? Agora eu tenho um convite para vocês, futeboleiros. Se você quer trabalhar com futebol, quer produzir esse tipo de conteúdo de tática, igual apresentamos agora, ou então só quer saber um pouquinho mais sobre o jogo, a Futuri tem a solução. O novo curso Tendências Táticas traz um compilado dos modelos táticos utilizados pelas equipes europeias na última temporada 2024-2025. Ou seja, tudo de mais atualizado no universo da tática que você pode consumir no mercado. E, lógico, vai agregar muito ao seu conhecimento, seja lá no nível que você esteja nesse assunto. Então, chega com a gente no Futuri Academy e garanta a sua vaga.